Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui nesse projeto Construindo Vencedores, né? Que esse é o nosso objetivo. Então nós precisamos aqui, né, fazer um estudo bem técnico aqui da história da arte, beleza, pessoal? Então, professor Anderson Rodrigues com vocês agora para a gente desvendar aí a história da arte. Vamos lá. Nós iremos falar hoje, né, sobre a arte na Grécia, beleza? Mas antes de falarmos sobre a arte na Grécia, eu preciso que você assista, né, a aula da arte na pré-história e a aula da arte no Egito, beleza? Eu preciso que você estude elas porque uma vai complementando a outra, né? Então nós temos aí dentro da arte a nossa linha cronológica, beleza? Para que você entenda melhor, né, a evolução da arte nesses períodos, tecnicamente falando, beleza? Então vamos lá para nosso slide. Temos aqui, lembrando novamente, que é importante vocês fazerem essa divisão em cada período da arte. Então, as características gerais, a pintura, a escultura e também a arquitetura, né? Então, à medida que você for dividindo essas manifestações, você vai conseguir entender melhor, né, cada tipo de arte ali desenvolvida nos períodos que a gente está estudando, beleza? Então, uma dica de ouro aí para vocês, tá bom? Então vamos para o nosso slide aqui. Arte na Grécia Antiga, beleza? Entre os povos da antiguidade, os gregos foram os que mais se destacaram por sua produção cultural livre, tá? Volta aqui para mim. Lembram, né? Por isso que eu falei para vocês assistirem os vídeos anteriores. Lembram que eu falei que lá na arte pré-histórica os artistas ainda não tinham essa concepção, né, de produção, dessa liberdade, né? Então eles faziam uma produção para quê? Para simplesmente se comunicar, né? Esse era um dos principais objetivos. Já na arte egípcia a gente consegue identificar o quê? Uma comunicação escrita, né? Então o objetivo era esse. Porém, dentro da arte egípcia, a gente não tinha essa liberdade. Por quê? Porque tudo estava inteiramente ligado a uma divindade. Qual que era a figura central aí? Era o nosso faraó, tá? O faraó era quem mandava, o faraó era quem determinava o que era para ser feito. Então, até mesmo uma oração era determinado por esse ser, né? Esse ser que era o maioral aí, beleza? Já aqui na arte na Grécia Antiga, nós temos a produção cultural livre. Se lá na arte egípcia a gente estava falando, né, sobre Deus, o que aqui na arte da Grécia Antiga a gente vai perceber enquanto temática? Vamos lá. Volta aqui para o nosso slide. Eles não se curvavam à ordem de sacerdotes ou reis autoritários e tinham como principal valor as ações humanas, acreditando que o ser humano era a figura mais importante do universo. Olha só, galerinha, isso é muito importante o que está falando aqui. Então a gente deixa de lado, né, essa questão dos sacerdotes, essa questão toda, né, de um ser que vai falar para você o que você deve fazer, como que você deve se comportar, como serão as produções. E aqui o homem ele já consegue ter essa autonomia, né, essa figura importante do universo. Eles colocam como importante, né, como a figura central, beleza? Dando continuidade. Por isso, o conhecimento obtido por meio da razão sempre teve mais importância do que a fé nas divindades, beleza? Então esse é um aspecto muito importante que cai bastante, né, nas questões de vestibulares, né, no Enem. Então é importante você perceber, né, reafirmo a importância aí do ser humano, né, da figura humana em si, né, aqui dentro dessa produção, dentro dessa arte, beleza? E aí, em continuidade, a arte na Grécia Antiga é uma das mais influentes na história da humanidade.
tá? Já vou dar um spoiler aí para vocês, né? De que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da estética, tá? Qual que é a estética? Qual que é a categoria estética utilizada aqui, né? A beleza, tá? A beleza idealizada. Então nós temos aqui na Grécia, né, uma representação do corpo, uma exaltação do corpo bem significativa. Então é importante a gente ter isso, tá? Gravem aí, o belo como categoria estética, beleza? Vai ter uma aula, né, que nós iremos posteriormente, eu vou postar aqui para vocês, falando sobre as categorias estéticas, né? E aí a gente vai falar sobre o belo, vamos falar sobre a questão da estética, vamos falar sobre Platão, Aristóteles, né? O que diziam, né, essas figuras em relação a essas categorias estéticas, tá bom? Então, vamos ficar bem atento aí. Então, voltando aqui, ela se desenvolveu nos séculos 8 a.C. e 2 a.C. e a sua produção artística refletia valores como harmonia, proporção, equilíbrio e a busca pela perfeição estética. Então vamos lá, harmonia, proporção, equilíbrio e a busca pela perfeição estética, pessoal. Então, percebam, né? Quando a gente fala em beleza, o que a gente está falando? A gente está falando de uma categoria que é algo agradável. Agradável para todos? A grande maioria, né? É o sentido, né, de uma beleza aí, né? Isso a gente está falando da grande massa. O que a grande massa pensa, né, sobre isso, sobre a questão da beleza. Então eu falo quando uma coisa é bela, então é porque me agrada, né? Porque tem essas premissas aqui que eu estou falando, harmonia, proporção, equilíbrio, né? Eu consigo facilmente ficar olhando, né, para uma produção artística, por exemplo, por muito tempo. Então é exatamente isso, né, que eles buscavam, essa beleza, essa perfeição, né, estética que nós estamos falando aqui. Então percebam, isso é o objeto de estudo aí dos gregos antigos, beleza? Então vamos aqui em continuidade, né? Principais características da arte grega, né? Então é importante você prestar atenção aí. O ideal de beleza é um dos principais aí, uma das principais, características, tá? Ideal de beleza. Buscava representar o corpo humano de forma idealizada, com proporções perfeitas e movimentos naturais. Então, olha só, voltando aqui. O que ele quer dizer com isso, esse ideal de beleza? Justamente aquilo que, né, eu tinha falado no início, a representação da figura idealizada. Então, quando eu for representar o corpo humano, eu não vou representar feridas, por exemplo. Obviamente, isso poderia, né, trazer um certo desconforto na visualização, né, do meu espectador. Então, eles não queriam isso. Eles queriam, né, essa idealização, essa proporção. Então, da medida que eu fizer de um lado, eu vou fazer de outro, vai ter simetria, vai ser harmônico, né? Então, eles precisavam externalizar isso em forma de técnicas, né? Então, a gente vai perceber isso muito, muito, muito na questão da escultura, que a gente vai mostrar aqui para vocês, beleza? Então, próxima característica, humanismo. Valorização do ser humano. Olha o ser humano aí. Eu não tenho mais uma divindade me dizendo, né? Então não tenho mais um sacerdote. Então aqui o que importa é o ser humano como centro da representação artística, tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o ser humano é o tal. É esse o meu objeto de estudo. Então, o ser humano é o principal objeto de estudo, o humanismo, tá? Então percebam mais essa característica. Vamos para outra, equilíbrio e proporção. Influência da matemática, tá? Tem um amigo meu, muito amigo,
professor Matheus Tainan, que está aí com vocês. Física, matemática, o bicho arrebenta, viu? Então a influência da matemática e da filosofia na busca da harmonia nas formas. Então olha só, para que uma coisa seja perfeita, né, a gente percebe aqui um domínio também dos estudos matemáticos. Como é que eu vou fazer algo que seja harmônico, que seja perfeito, né, que tenha as devidas medidas, proporções? Tudo isso através de estudos matemáticos. Então olha só, então não é simplesmente fazer uma figura bela. Tem que ter um estudo por detrás disso. E mais ainda, um estudo filosófico para buscar essas formas, essas harmonias, né? Então tudo isso para poder trazer esse equilíbrio e proporção que eles buscavam. Beleza? Realismo. Progressiva busca por mais realismo, principalmente na escultura. Bom, eles começaram fazendo primeiramente a escultura, né? E aí, o que acontece? As primeiras esculturas eles perceberam que caía a mão, ou quebrava, né? Então, o que eles precisaram fazer? O que eles precisaram dominar durante o tempo, né? Aí que foram aprimorando as técnicas, né, de escultura. Eles foram percebendo que, poxa, agora eu preciso calcular. Eu preciso calcular para que essa estrutura que eu fizer, o peso, né? Se o meu material que eu estou utilizando, ele vai aguentar. Então, até mesmo uma questão mais técnica, além da questão do desenho, além da questão do esculpir, né? Mas cálculos matemáticos, digo aí, até para poder fazer com que essa estrutura, né, aguentasse, né? Então, essa área aí, eu acho que o Matheus vai conseguir explicar melhor essa questão da estrutura, né? Então, acompanhe as aulas dele lá, que ele é fera nisso, beleza? Então, vamos nessa. E aí nós temos o quê? Os períodos da escultura grega, tá? Então, podemos perceber aqui 3 períodos. Período arcaico, que é um dos primeiros períodos aí que nós temos. O período clássico, tá? E o período helenístico. Então, nós temos 3 períodos. Como eu falei para vocês, os escultores ali, gregos, né? Eles começaram fazendo a escultura de uma forma, né? Perceberam que ia caindo ali, acolá. Mas, com o tempo, eles foram aprimorando essa técnica, tá? Então, é importante a gente perceber uma evolução na forma de esculpir. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá, dessas esculturas, para que vocês visualizem melhor, né, essa evolução. Beleza? Com vocês aqui, né, o período arcaico, tá? Esse período arcaico vai do século 7 a.C., o início do século 5 a.C., tá? Então a gente percebe aí onde tudo vai começar, tá? As primeiras formas, as primeiras soluções, né, para eles poderem produzir, né, essas esculturas aí. Beleza? Voltando. Esculturas rígidas, com pouca expressão facial, como Kouros e Coré, tá? Kouros significa aí homem jovem, né? Então a gente tem um novinho aí representado. Olha só, vamos voltar aqui. Um novinho. Percebam que a solução inicial aí era fazer uma estrutura que fosse mais rígida, né? Até mesmo pela questão da falta do domínio aí, né? O não domínio, né, digamos assim, da representação, né, onde ela tem curvas, por exemplo. Então é uma figura bem ereta, né, fácil, né, de fazer, fácil de esculpir, tem um equilíbrio maior, né, que não vai gerar as quebras que eu falei anteriormente aqui. Então, uma figura jovem, pouca expressão facial, perceba que ele está bem tranquilo, né, uma figura bem serena, e o corpo ereto aqui, tá? Não tem muito segredo, né, em relação a essa figura, tá? Uma figura que é bem mais simples, né? Não tem bastante detalhamento, beleza? Então esse foi o período arcaico, tá? Agora vamos perceber como é que foi a evolução disso, tá? Período
clássico. O nosso período clássico vai do século V a.C. até o século IV a.C., tá? E aí nós temos como observação representações mais realistas, tá? E harmônicas. Exemplos famosos são o Discóbulo de Miron, Doriporos de Policleto e esculturas do Partenon, tá? Inicialmente a gente vai observar essa imagem aqui, tá? E aí eu pergunto para vocês, observem um pouquinho aí, dá uma olhadinha nessa imagem, né? Vou voltar aqui para que vocês observem o quanto está diferente da primeira, né? Então, algumas conquistas aqui. Esse aqui é o Discóbulo de Miron. Nós temos aqui uma figura que ela vai sugerir movimento, tá? Então, ao contrário da primeira imagem do período arcaico, nesse período clássico aqui eu tenho uma imagem, uma escultura, né? Na verdade, eu tenho uma escultura que ela me sugere movimento. Então, à medida que foram aprimorando as questões de esculpir, né? Eles foram aprendendo que agora eu consigo representar dentro da minha escultura a sugestão de movimento. Lembram que lá na pré-história que eu falei para vocês, né, que também o homem pré-histórico ele buscava esse registro do movimento? Então não é à toa, né? A gente vê essa questão do homem querer representar ao máximo a vida cotidiana. Então aqui não era diferente. Essa imagem aqui, por exemplo, ela representa, né, a questão da educação física, né? Então, a beleza do corpo. Então esse corpo ele precisa ser representado de uma forma bela, tá? E a questão do movimento também. Então percebam essa questão do movimento. Isso é um dos principais ganhos aí na nossa escultura, beleza? Então, volta aqui novamente, perceberam? Vamos para outro período. Período helenístico, tá? Século IV a.C., século I a.C. Esculturas com mais emoção, movimento exagerado e efeitos dramáticos, tá? Exemplo, Laconte e seus filhos, Vitória de Samotrácia e Vênus de Milo. O que nós temos aqui é a nossa Vênus de Milo, tá? Então olha só, começamos com a figura rígida no período arcaico, passamos para uma figura que ela sugere movimentos, né? E aí agora, não bastasse isso, eles precisam de algo mais. Para quê? Para buscar essa emoção. Vamos retratar o corpo humano, a figuração humana com mais emoção. E aí sugere-se, além do movimento, a emoção, os efeitos dramáticos. Se a gente pegar aqui e observar, né, a expressão facial, ela traz uma emoção, como se ela estivesse, né, procurando algo, um mistério, né? E aqui temos toda essa questão, ó, ela não está ereta, ela tem movimento. Olha só esse drapeado da roupa aqui. Então tudo isso nós podemos levar em consideração para um tipo de escultura bem desenvolvido, ao contrário do que era lá no período arcaico. Então aqui tem drapeado de roupa, tem emoção, tem movimento, tem a beleza que é buscada, né, nessa manifestação artística, né, nesse período aí, dessa arte grega, tá bom? Então fica bem fácil vocês, né, acompanharem a evolução da escultura aí dentro da arte na Grécia. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida? Ficou com dúvida? Manda lá nos comentários. Professor, não entendi isso. Que a gente vai atrás, vamos buscar uma forma melhor para que você possa entender. Beleza? Show de bola? Então vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre a pintura em cerâmica, né? Nós percebemos que muitas coisas, né, foram perdidas, né, em relação à pintura. Mas os maiores registros que a gente tem aí, né, na produção da pintura são em vasos decorativos, tá? Então vamos aqui.
Pintura em cerâmica. Na Grécia, assim como em outras civilizações, a pintura surgiu como um importante elemento decorativo na arquitetura. Grandes painéis pintados revestiam as paredes das construções, e muitos templos, as métopas, eram adornadas com pinturas em vez de esculturas. Volta aqui para mim. Lembra que eu pedi para você assistir lá a arte egípcia, arte na pré-história? Olha só mais uma vez o ser humano representando em paredes. Aqui, quando nós temos ele representando em painéis dentro, né, de alguma arquitetura, ele está ou não está fazendo a mesma coisa que ele fazia lá na pré-história da arte egípcia? O que a gente pode afirmar em relação a isso? Que uma complementa a outra. Então são evoluções naturais a partir das descobertas que o ser humano foi tendo, né, nos períodos artísticos. Então ele foi aprimorando, foi fazendo de uma forma diferente, né, apesar dos objetos de estudo serem distintos, tá bom? Então percebam isso. Grandes painéis pintados revestiam as paredes das construções e muitos templos, métopas eram adornados com pinturas em vez de esculturas, tá? Então, só para ficar frisado aí para vocês. A pintura grega encontrou grande expressão na arte da cerâmica. Lembra para vocês que eu falei aqui que muitas coisas foram perdidas, tá? Mas na arte cerâmica aqui a gente tem bastante coisa. Os vasos gregos se destacam não apenas pelo equilíbrio de suas formas, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o aproveitamento do espaço destinado à decoração. Bom, quando a gente for falar, né, em questão de função da arte, a gente sabe que a arte ela tem várias funções, tá? Então nós temos função individual, função ambiental, função social. E dentro dessas funções, aqui a gente percebe, né, uma função aqui de registrar mais uma vez, tá? Olha as relações aí que a gente está fazendo. Mais uma vez, de registrar o dia a dia. Era isso que era retratado nesses vasos, nos vasos gregos. Cenas do cotidiano, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Beleza? Essa seria uma função social? Uma função ambiental? Uma função individual? Eu creio que, né, uma função social, tá bom? Então olha só, voltando aqui, esses vasos tinham funções variadas. A gente tem uma outra afirmação aqui, funções variadas. Eram utilizados em rituais religiosos e também serviam para armazenar água, vinho, azeite e outros mantimentos, tá? Então olha só, ele era utilitário também. Ele não servia somente para vou deixar o vasinho aqui bonito, para decorar minha casa, para decorar o ambiente. Ele servia justamente para poder armazenar essas coisas também, vinho, azeite, mantimentos, né, tudo isso, tá? Com o tempo, graças à combinação de formas bem definidas e pintadas e pinturas cuidadosas, essas peças passaram a ser reconhecidas também como verdadeiras obras de arte, tá? Então, não tinha aquela questão de ser somente um objeto que era ali artesanal, que tinha uma função decorativa, né? Hoje a gente usa vaso de planta, vaso de mesa, né? Mas não, ali também foi reconhecido como, né, objetos de obra de arte. Ela conta uma história. Qual é o valor disso, né? A gente pode fazer uma aula aí também relacionada a valor da arte, né? Valor artístico e por aí vai, né? Quanto que vale um vaso grego? Quem é que dá esse preço? Quem é que estipula esse preço, né? Então pensemos sobre isso também, beleza? Vamos adiante. Aqui nós temos um exemplo, né, de arte aqui, que é a ânfora panatenaica de figuras negras, cerca de 530 a.C. Um exemplo típico de cerâmica decorativa, usado como prêmio nos Jogos Panatenaicos, tá? Então percebam aqui nessa imagem,
né? Que trata-se de um jogo, né? Uma corrida aí, provavelmente são atletas, né? E percebam, mais uma vez, né, a semelhança que ela tem com as representações egípcias, tá? Mas aqui a gente está falando, né, dos detalhes cuidadosos dessa arte essa arte grega que está nos vasos, beleza? Então, vamos analisar aqui, tá certo? Percebam cada detalhe, percebam, né, figuras negras, essa cor, né, toda voltada para uma simbologia também, beleza? Vamos adiante. E aí, a gente vai começar a falar, né, também sobre a arquitetura grega, tá? A arquitetura grega ela é muito, mas muito rica, né? Então nós temos monumentos assim que são bastante conhecidos, né? Que a gente vai dar uma olhadinha aqui mais pra frente. Não vou dar spoiler agora não, beleza? Tá tranquilo, galera? Se quiser, vamos ali, dá uma pausa aí, bebe uma aguinha, depois volta, que é muita teoria mesmo. História da arte é fascinante, beleza, galera? Então, em continuidade aqui. Na arquitetura grega, as edificações que despertam maior interesse são os templos. Essas obras foram construídas para não reunir dentro delas um grupo de pessoas para o culto religioso, mas para proteger das chuvas ou do sol excessivo as esculturas dos deuses e deusas, tá? Olha só. Então percebam aqui que essa influência aqui da questão dos deuses, né, essa valorização aqui, estão relacionadas com a questão do templo, tá? Em relação ao templo. Beleza? Voltando. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico da entrada, o pronal, e a dos fundos, o opistódomo, tá? Então aqui nós temos, né, uma planta baixa, tá, do nosso templo grego. Aqui a gente tem uma figura, né, lateralizada, um corte, né, digamos assim, dentro da arquitetura. Aqui nós temos o pórtico, que é sinalizado aqui por essa entradinha aqui. Logo aqui no meio a gente vai ter, né, o pronal e a questão dos fundos aqui, né, que é o opistódomo, tá? Então fica fácil da gente poder entender aí a estrutura, como que era pensado, né, como que era feito. Lembrando que cada pontinho que nós temos aqui nessa imagem, né, ele representa uma pilastra, tá? E aí a gente vai dar uma atenção maior em relação a isso. Vamos perceber aqui. A arquitetura grega antiga é a base da arquitetura ocidental. Suas três ordens clássicas definem a beleza e a proporção. Elas influenciaram templos, teatros e espaços públicos por milênios, tá? Então, falando um pouquinho aqui, a gente tem uma bela imagem aqui, né, do nosso templo grego. A gente pode perceber que tem uma escadaria, tem colunas, tem uma parte lá em cima que a gente vai desmembrar ela, vai falar um pouquinho sobre ela, sobre as partes, tá? Direitinho, aí para você ficar bem sabido em relação a essas estruturas aí desses templos gregos, beleza? Passando, temos ordens gregas da arquitetura, tá? Beleza? São três ordens. Essas ordens caem bastante em provas do Enem, em vestibulares, tá? Principalmente aí você que vai estudar, fazer um curso, pensa em fazer um curso de arquitetura, tá? Você que pensa em fazer um curso, por exemplo, de publicidade e propaganda, não tem como fugir disso aqui, tá? Não tem como fugir. Então vocês vão prestar atenção bastante nisso aqui. Ordens gregas da arquitetura. Dórica, robusta e simples, tá? Sem base, capitel liso, friso, com triglifos e métopas, tá? Então, dentro dessas ordens aí, ela é uma das mais simples que existem. Então, olhei para minha estrutura, verifiquei que ela não tem nenhuma decoração, que ela é lisa, chapada, maciça.
Então eu identifico que essa minha estrutura, ela é uma ordem dórica, tá? Então, simples assim, é mais fácil de poder identificar aí, tá bom? Próxima ordem, jônica, esbelta e elegante. Ela tem um pouquinho mais de requinte aí, com base, capitel com volutas, fuste mais fino. Então olha só, do mesmo jeito que a escultura grega ela se desenvolveu, aqui a gente tem um desenvolvimento dessas ordens, tá? Dessas colunas, do jeito que era produzido, né, essas colunas aí, para enfeitar, para dar maior importância, tá? Então percebam. E a Coríntia não é o time do Corinthians, time feio, né? Que a gente está falando da ordem Coríntia. Time bom mesmo é o Flamengo, né? Enfim, se você discorda, comenta aí. Vamos lá. Coríntia, a ordem Coríntia. Luxuosa e detalhada. Capitel com folhas de acanto, mais ornamentada. Então, basicamente, o que você precisa saber? O que vai te ajudar a identificar essas ordens aí? Saber que a mais simples é a dórica. E a mais requintada, né, tendo essas folhas, esse capitel mais ornamentado aí, vai ser a coríntia, tá? Então percebam que o que tiver nesse meio aí vai ser para a ordem jônica. Tá certo? Entenderam direitinho? Então, dica de ouro aí para vocês não errarem na hora de identificar a ordem, tá bom? Vamos lá, passando aqui. Agora, vou mostrar aqui para vocês, no slide, alguns elementos aqui que são bacanas da gente poder identificar dentro da nossa arquitetura grega, tá? O que nós temos aqui? Elementos superiores, frontão, friso e entablamento. Acima das colunas, o templo exibe elementos escultóricos. Estes contribuem para a narrativa e a beleza. Então, olha só, elas eram feitas para proteger, né, as figuras, né, os deuses ali, né, como era politeísta, né, então a gente tem aqui uma proteção. O templo ele servia para isso, para proteger do sol, da chuva. E aí a gente tem uma afirmação da estética da beleza, que já começa ali de cara na entrada do nosso monumento. Então, essa entrada do monumento a gente tem a narrativa da beleza com pequenas esculturas que são até mesmo parecidas com o baixo relevo de quem? De quem? Da arte que a gente já viu, que a gente já descobriu, da arte egípcia. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Percebam aqui. Então nós temos pequenas esculturas aqui. Essa estrutura aqui, que é em triângulo, muito bem representada aqui, é chamada de frontão. Tá? Frontão. Obviamente ela fica na frente. O triângulo decorativo no topo das fachadas muitas vezes continha esculturas. Tá? Então é importante que você identifique esse frontão, né, que a maioria das vezes vai ter, né, figuras ali retratadas, reafirmando essa questão da beleza. Ainda assim, a exaltação, né, do corpo humano. Tá bom? Friso. Friso, uma faixa horizontal com relevos, localiza-se entre as colunas e o telhado. Beleza? Então que parte é essa, professor, que você está falando? São essas partes aqui. Friso. Tá bom? Ela é que vai dar aí essa divisão entre o que está no frontão e o que está ali abaixo da coluna. Beleza? Simples até aí, né? A gente pode perceber aqui na nossa imagem que a gente tem até, né, algumas figurazinhas aqui, tá? Alguns baixos relevos aqui também. Tá bom? E agora mostrar para vocês a questão do entablamento. O conjunto de arquitrave, friso, cornija fica acima dos capitéis e das colunas, tá? Então é toda essa parte aqui que nós temos até chegar, né, à nossa coluna. E aqui em cima, né, vejam que fica fácil da gente identificar que tipo, né, de ordem é essa daqui. Percebam que ela tem as volutas, ela está aqui, né, um pouquinho mais grossa e bem decorada. Então isso trata-se de, né, de uma coluna de ordem
Coríntia. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. E agora eu gostaria de falar para vocês, né, trazendo um complemento aí para nossa aula, um grande monumento aí que é o Teatro de Epidauro. O Teatro de Epidauro é maravilhoso de fato, em vários sentidos. A questão da simetria, a questão do estudo matemático, a questão, né, da acústica, né, que foi feita, né, aonde que ele foi projetado, beleza? E que deu origem a algumas estruturas que nós temos hoje em dia, tá? Que são os estádios de futebol. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Teatro de Epidauro, maravilha da Grécia Antiga. O Teatro de Epidauro, uma obra-prima arquitetônica do século IV a.C., representa um dos teatros gregos mais bem preservados. É um patrimônio mundial da Unesco. Então percebam aqui, né, na nossa imagem, que essa produção foi feita em uma encosta, tá? Então, justamente para isso, né, para poder economizar, para poder facilitar, né, mas muito bem pensada, tá? A gente vai perceber aqui agora algumas dessas sacadas aí, tá? Então ele é dito como um projeto inovador. Vamos olhar aqui, projeto inovador. Uma orquestra circular no centro era dedicada ao coro. A estrutura racional e regular foi escavado diretamente na rocha. Possivelmente incluía um compartimento para cenário, tá? Então, né, percebe-se aí, né, uma estrutura, uma sacada, né, que os gregos tiveram aí de fazer uma estrutura muito bem feita, muito bem projetada, tá? Com as fileiras. Só por curiosidade, né, essa estrutura aqui, ela era capaz de que o ator ou a atriz que estivesse encenando ali, sem o uso de microfone, né, sem o uso de microfone, a pessoa conseguia, lá na última fileira, lotado, conseguia escutar, de tão boa que era, né, a questão da projeção da voz, tá? Então essa é uma das curiosidades que nós temos aí, tá bom? Design engenhoso do Teatro de Epidauro garante um som perfeito em todos os assentos. É uma referência mundial em acústica de teatro antigo, influenciando projetos contemporâneos. Grandes festivais. Desde a antiguidade foi palco de importantes festivais e espetáculos. Uso atual. Ainda hoje o teatro é utilizado para diversas apresentações teatrais. Função social. Representa o máximo exemplo da função social do teatro na Grécia Antiga, tá? Então, é um monumento que realmente trouxe uma grande importância social, tá? Só fugindo um pouquinho aqui da minha área, mas eu domino isso, né? Vamos lá. Antigamente, né, esse teatro foi oferecido a Deus Dionísio, né? Deus da festa, da uva, do vinho, né? Tudo aí. E essa questão do teatro ter nascido, né, dessa influência que eu falei, né, de oferecer, né, o Dionísio e tudo, criaram-se, né, inicialmente a tragédia grega, tá? Então, onde contavam-se muitas histórias, né, de tragédia, muitas vezes que envolviam família, né? Então, tipo, o pai matou a mãe matou o pai, ou traição, e por aí vai, tá? Isso é uma curiosidade. E aí, depois disso, né, eles criaram também a questão da comédia grega, né? Porque eles perceberam que muitas pessoas saíam de lá tristes, né, chorando, né, melancólicas, né? E isso envolvia um processo catártico, né? O que eu estou querendo falar com isso? Que as pessoas conseguiam se envolver com a história. Então, ao passar do tempo, eles inventaram também a comédia para que as pessoas saíssem mais leve, né, das apresentações que eram nesses teatros, beleza? Então, só uma curiosidadezinha aí. Galera, então vamos às nossas questõezinhas aí, tá? De vestibular. Vamos lá. Percebamos aqui, então, as artes foram um ponto de destaque na Grécia, sobretudo a arquitetura. Em Atenas, em que se destacaram os estilos arquitetônicos gregos, representados pelas figuras a seguir. Em qual das alternativas estão indicados os três estilos, tá? Era para ter uma figura aqui, né? Mas qual dessas aqui que nós
podemos dizer que são referentes aos estilos, né? Aos estilos, às ordens, né, gregas. Vamos ver qual que é a opção. O dório, o jônio e o coríntio. É esse daqui, galera? Tá certo, né? Lembra que eu falei? Dório, o mais simples. O jônio é uma ordem que conseguiu se desenvolver um pouquinho mais. E o coríntio, né, que é o mais requintado. Letra A é a nossa questão correta. Para você acertar, para você tirar nota 10, para você passar, tá? E aí as outras questões aqui estão completamente erradas, né? Sofista, platônico, socrático, não tem nada a ver com isso. Alexandrino, o maneirista, barroco, pertence a outro movimento que depois a gente vai estudar também. Dório, o gótico, o alexandrino, mistura tudo aí, né? O helênico, o romântico e o helenístico também mistura, tá misturando aí, né, períodos com pessoas, com personagens aí dentro da nossa história da arte, então não é, tá? Então por esse motivo não é uma afirmativa verdadeira. Então a letra A que é a verdadeira, tá? Seguindo os seus desenvolvimentos. Vamos para a próxima. Considerando a arte egípcia e grega na antiguidade, especialmente a escultura, podemos afirmar corretamente. Lembra que eu falei para vocês assistirem a arte egípcia? Olha só a relação que nós vamos fazer aqui agora nessa questão. Então essa questão ela exige que o aluno ele tenha um repertório, tá, sobre a história da arte, principalmente, né, voltado para a antiguidade clássica. Beleza? Então volta aqui na questão. O Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia, impediu qualquer influência artística entre essas sociedades. Não tem nada a ver, tá? A escultura egípcia configurava uma visão idealizada do homem. Também não. Idealizada a gente tem aí na escultura grega, tá? Essa é a idealização. Os egípcios, assim como os gregos, rejeitaram associar a arte às concepções religiosas e ao poder. Não, né? Nós temos uma forte ligação aí, né, das concepções religiosas, né? E o que no grego tem a exaltação do corpo, né, da figura humana, porém tem os deuses envolvidos aí, tá? Que destinavam também a crença, né, de que a agricultura, tudo, né, as benfeitorias viriam dessas orações aí, tá bom? Letra D. Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhes a inspiração e, mais importante, a técnica. Então, para você acertar, acerta tudo. Letra D é a que está correta aí para você passar. Beleza? Próxima questão. Augusto de Prima Porta, esculpida por volta de 19 a.C., é uma típica escultura da Roma Antiga. A diferença dessa escultura em relação às gregas do período clássico está... Só chamar a atenção aqui de vocês que quando, né, gravem esse nome, clássico, tá? Quando a gente falar clássico, vai estar falando de duas coisas, tá? Uma que a gente vai estudar logo após isso. Então eu sugiro que vocês, após assistirem, né, a arte grega, assistam futuramente, né, a gente vai postar o vídeo sobre a arte em Roma, tá? Então é o clássico greco-romano, que eles fazem o resgate de todas as premissas, a beleza do corpo humano, a busca pela perfeição, a busca pela harmonia, a busca por estudos matemáticos para poder resolver problemas ali de resolução, problemas ali voltados à representação da arte, tá? Então percebam isso, clássico vai voltar sempre a falar sobre o greco e o romano, beleza? Show de bola, vamos voltar para a questão. Então olha só, na monocromia, indicando maior austeridade com os costumes romanos em comparação com os gregos. Não, aqui não tem nada a ver monocromia, tá? Monocromia é o uso de uma cor, né,
várias tonalidades da mesma cor. Então eu tenho uma camisa azul, aí uma outra objeto que tem uma cor diferente que também é azul, mas a tonalidade é diferente, então não tem nada a ver. Na postura ereta e estática, demonstrando que as esculturas gregas retratavam o movimento dos corpos. Então aqui ele está se contradizendo, tá bom? No caráter político, já que as esculturas gregas priorizavam temas da mitologia religiosa. Não. No uso da indumentária militar, na composição da obra, uma vez que as esculturas gregas valorizavam o corpo humano. Lembram que eu falei sobre a questão da valorização do corpo humano lá no início? Então, letra D é a letra de acertou. Não é não? Beleza, vamos lá. Essa daqui é importante, essa aqui é bacana, essa questão aqui. Olha só, são as ordens aí que a gente tinha visto, tá? Arte grega. Os gregos antigos se destacaram muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas e obras da arquitetura impressionam até os dias de hoje, pela beleza e perfeição. Os artistas gregos buscavam representar através das artes cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e, principalmente, temas religiosos e mitológicos. As grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidas em homenagem aos deuses gregos. Um dos templos mais conhecidos é o de Acrópole de Atenas, que foi construído no ponto mais alto da cidade entre os anos de 447 e 438 a.C. Além das funções religiosas, o templo era utilizado também como ponto de observação militar. A arquitetura grega antiga pode ser dividida em 3 estilos. Só que aqui, essa aqui a gente tem a imagem, né? Ele vai dar aqui para você como que é a imagem e ele vai pedir para que você relacione 1, 2 e 3, respectivamente, quais são as ordens. Como a gente já estudou, essa é uma questão fácil, moleza. Então, olha só. Alternativa A. Coríntio, dório, dórico e mármore. Mármore aqui é material. Então, essa questão aqui está errada. Tá? Dórico, jônico e coríntio. Então, vamos lá. O dórico, a gente sabe que é o mais simples. Ele não tem muito requinte, certo? Então, esse aqui pode ser o número 1, pode ser o dórico, com certeza. Olha só. Percebam aqui. Essa daqui é um pouquinho da evolução dessa. Então nós temos aqui volutas, que são essas espirais aqui na nossa coluna. Então a gente pode afirmar que a número 2 é jônico com certeza. Olha a número 3 aqui. É a que está mais decorada. É a que tem mais decoração aqui. Então ela com certeza vai ser a coríntia. Então a letra B é de beleza, é de acertei, tá? Então é a letra B. E aqui a gente está falando de argila, argila é um material. Argila também, mármore é material. Letra C e D estão erradas, tá? A questão certa, o item certo é a letra B. Galera, gostaria muito de agradecer, tá? Por mais essa aula. Espero que vocês tenham aprendido mais. Ficou alguma dúvida? Vai lá nos comentários, tá? E manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Beleza, galera? Então, até a próxima e tchau, tchau!